Vamos lá para mais uma análise completa. Hoje, o foco é no Rio Bravo Renda Varejo, ticker RBVA11. A gente vai destrinchar os números e as estratégias mais recentes desse fundo. Olha só, para a gente basear toda essa conversa, estamos usando o relatório gerencial de outubro de 2025, que foi publicado agora em novembro. Ou seja, são os dados mais quentinhos que a gente tem para entender o que está acontecendo com o fundo nesse momento. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, uma visão geral do fundo. Depois, a gente mergulha no desempenho operacional recente, passa para a análise financeira, detalha o portfólio, olha para o endividamento e, no final, um resumão com a palavra do gestor para fechar. Bora começar então pelo começo, a visão geral. Aqui a gente vai entender a base, o DNA do fundo e os seus principais indicadores atuais. Ok, qual é a tese de investimento aqui? Basicamente, é um fundo de gestão ativa. Isso quer dizer que os gestores não ficam parados, eles estão sempre de olho no mercado, comprando e vendendo imóveis para tentar maximizar o retorno. O grande objetivo, gerar renda de longo prazo, principalmente alugando um portfólio bem variado de imóveis de varejo. Vamos dar uma olhada nos números de mercado, então. Em outubro, o rendimento distribuído foi de 9 centavos por cota. Isso dá um dividend yield anualizado de 11,1%, um número bem interessante. E o P sobre VP fechou em 0,92. O que isso quer dizer na prática? Que a cota no mercado estava sendo negociada com um desconto de 8% em relação ao valor patrimonial. Isso pode ser visto como uma oportunidade, mas também pode refletir alguma percepção de risco por parte dos investidores. Beleza, agora a gente vai para o lado mais prático da coisa, o desempenho operacional. Vamos ver como anda a saúde dos imóveis, ou seja, falar de vacância, novas locações e outras movimentações que rolaram no portfólio. Mas antes dos números, um ponto importante: a diferença entre vacância física e financeira. Pensa assim, a vacância física é sobre o espaço, é o percentual da área total que está vazia, sem ninguém alugando. Já a financeira é sobre o dinheiro que não entrou, é o percentual da receita que o fundo poderia estar ganhando, mas não está, seja por causa desses espaços vagos ou por inadimplência. Ela mostra o buraco que a vacância causa no bolso do fundo, sabe? E como ficou isso em outubro? A vacância física do portfólio fechou em 6,4%. Esse é o retrato dos metros quadrados que estavam desocupados no fim do mês. Um detalhe, o relatório não trouxe o dado da vacância financeira, então nosso foco aqui fica nesse número da área física mesmo. E olha, outubro foi um mês bem agitado para o fundo. Primeiro, teve a venda de 4 imóveis que somaram 27,6 milhões de reais. E o mais legal disso, essas vendas trouxeram um lucro de 6,7 milhões. Isso mostra que a gestão está conseguindo reciclar o portfólio e realizar ganhos. Além disso, 2 novas locações importantes, um escritório de contabilidade lá em Curitiba e um restaurante temático em São Paulo. E para fechar, as obras do imóvel feito sob medida para Porto Belo estão quase prontas, com 97,9% de conclusão. Muito bem, agora vamos mergulhar nos números, na parte financeira. É hora de abrir o DRE para entender de onde veio e para onde foi o dinheiro, e como isso se transformou nos rendimentos distribuídos. Olhando os números por cota, fica mais fácil de entender. A receita de locação gerou mais ou menos 9 centavos, aí veio o resultado daquelas vendas que a gente comentou, somando mais 1,3 centavos. Tirando as despesas, que foram de quase 2 centavos por cota, o resultado líquido final foi de 8,4 centavos. Agora, o ponto de atenção. O fundo distribuiu 9 centavos, ou seja, pagou mais do que o resultado gerado no mês. E essa imagem deixa bem claro o que acabou de ser dito. De um lado, o resultado gerado, 8,4 centavos por cota. Do outro, o que foi distribuído, 9 centavos. E aí vem a pergunta, mas por que fazer isso? A gestão explica que é uma estratégia para linearizar a distribuição. Em outras palavras, eles usam o caixa gerado em meses anteriores, principalmente com o lucro das vendas, para manter um pagamento de dividendos mais constante, sem aquele sobe e desce todo mês. Isso ajuda a dar mais previsibilidade. Ok, agora vamos abrir o portfólio e olhar o que tem dentro. A gente vai ver onde ficam os imóveis, quem são os inquilinos que pagam o aluguel e como são os contratos que seguram essa receita toda. Olhando para a distribuição geográfica, a gente vê uma concentração bem forte em São Paulo, que responde por 61% da receita. Logo depois vem Rio de Janeiro com 15% e Minas Gerais com 10%.
Se somar os três, a gente está falando de 86% da receita vindo do Sudeste. Os outros 14% estão espalhados pelo resto do país. É uma estratégia bem focada, mas com um pezinho em outras regiões. Agora, esse gráfico de vencimento de contratos é super importante. Por quê? Porque ele mostra o risco futuro. E o que chama a atenção aqui é o ano de 2029. 40% da receita do fundo tem contrato vencendo nesse ano. É um volume bem grande e, com certeza, um ponto de atenção para o futuro. Por outro lado, para dar uma equilibrada, tem 21% da receita com contratos que só vencem depois de 2034, o que dá uma segurança, uma estabilidade bem grande. E quem são os inquilinos? Em número de contratos, a Caixa Econômica Federal continua na liderança, com 27. Depois vem Santander e Grupo Pão de Açúcar, cada um com 8 contratos. Mas a notícia boa que a gestão fez questão de destacar é que o portfólio chegou a 19 inquilinos diferentes. Isso é ótimo porque dilui o risco. Se um inquilino grande sai, o impacto não é tão devastador. Beleza, e o reajuste desses aluguéis, como funciona? A gente vê que a maior parte da receita, quase 65%, é corrigida pelo IPCA, que é a nossa inflação oficial. Os outros 35% seguem o IGPM. Ter a maior parte em IPCA é interessante porque tende a ser um índice menos volátil que o IGPM, o que pode trazer reajustes mais previsíveis e alinhados com o custo de vida. Tudo bem, já olhamos bastante para os ativos. Agora vamos virar a página e olhar para as dívidas. A gente entra agora na parte de endividamento e estrutura de capital, para avaliar o quão alavancado o fundo está e se a saúde financeira dele está em dia. Essa tabela traz 3 indicadores bem importantes. O primeiro é o endividamento, em 16,7%. É um nível que parece bem saudável, mostra que a dívida é uma fatia pequena do patrimônio. O segundo é a alavancagem financeira, de 116,7%, que nos mostra que uma parte dos ativos foi comprada com dinheiro de terceiros. E por último, a solvência geral, em 6,97%. Esse número é bem forte. Significa que para cada R$ 1 que o fundo deve, ele tem quase R$ 7 em ativos. Isso dá uma folga muito grande para pagar as contas. E em termos de dinheiro na mão, o fundo fechou outubro com R$ 37 milhões em caixa. E tem mais, ainda tem 25 milhões para entrar até 2027, que são as parcelas daquelas vendas de imóveis. Ou seja, é um dinheiro que já está garantido, um fluxo de caixa futuro que ajuda a reforçar ainda mais a situação financeira. Para não deixar dúvidas sobre essa tranquilidade financeira, a própria gestão colocou no relatório, e vale a pena ler a citação. Este patamar de caixa é suficiente para o fundo arcar com todas as suas obrigações de alavancagem até o fim de 2026. É uma afirmação bem direta e que passa muita segurança sobre a capacidade do fundo de lidar com as dívidas que tem pela frente. Bom, estamos chegando na reta final. Agora é hora de amarrar todas as pontas. A gente vai fazer uma síntese dos pontos principais e ver o que a própria gestão tem a dizer sobre o momento atual do fundo. Então, vamos resumir o que a gente viu. Do lado dos pontos de destaque, a gestão está reciclando o portfólio e gerando lucro com isso. Conseguiu diminuir bastante a exposição a agências bancárias para menos de 25%, fez novas locações que diversificam os inquilinos e tem uma posição de caixa bem confortável. Agora, os pontos de atenção. A distribuição que ficou acima do resultado do mês, a vacância física, que está em 6,4%, e, claro, aquela concentração de vencimento de contratos lá em 2029 que precisa ser monitorada de perto. E para fechar, mais uma citação do gestor que resume bem uma das estratégias em andamento. Eles dizem: com as vendas, a exposição ao setor de agências bancárias atingiu o menor patamar histórico, menos de 25% do ativo investido. Isso aqui deixa claríssimo o movimento estratégico de diminuir a dependência desse setor e adaptar o portfólio para a nova realidade do varejo. Sua inscrição faz a diferença. Continue acompanhando nossos vídeos e contribua para que mais investidores tenham acesso a informações relevantes. E, para a gente terminar, fica aqui uma provocação para pensar. A gente viu um fundo claramente em movimento, se transformando. A grande questão é, com essa reciclagem constante do portfólio e a busca por novos inquilinos, de que forma essa nova cara dos ativos vai impactar a capacidade do fundo de resistir a crises e de fazer a renda crescer nos próximos semestres? Fica aí a reflexão.